A salvação é simples, por que complicá-la? A salvação é simples. A Bíblia nos diz que somos salvos pela graça por meio da fé, e não pelas obras. Para ser salvo, tudo o que uma pessoa precisa fazer é crer no Evangelho de Jesus Cristo de coração. Por que tantos tentam complicar? A principal razão pela qual as pessoas tentam complicar a salvação é a falta de compreensão espiritual. Muitos interpretam a Bíblia naturalmente ou literalmente. Ao fazer isso, a Bíblia parece fornecer um conjunto de regras pelas quais se deve viver. No entanto, a Bíblia nos diz que a lei de Deus é espiritual. Os mandamentos naturais têm significados espirituais ocultos. Todos os mandamentos significam espiritualmente que devemos ter fé em Jesus e confiar somente nele para a salvação. Aqueles que não entendem a Bíblia espiritualmente tentam complicar a salvação. Muitos simplesmente se recusam a acreditar que a salvação é tão simples quanto acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Eles são como Naamã. A Bíblia nos diz que Naamã era um bom homem, mas era leproso. Um leproso tem uma doença da carne e é considerado impuro na Bíblia. Isso representa o pecado que habita em nossa carne. Aqueles que interpretam a Bíblia literalmente tentam seguir a Deus por suas próprias obras de justiça na carne. Eles estão seguindo seu próprio caminho e não estão confiando no plano de Deus para a salvação. Todos nós acreditamos, em algum momento de nossa vida, que é preciso viver bem para receber a salvação de Deus. Essa é a natureza da carne. Para confiar somente em Jesus para a salvação, é necessário ter compreensão espiritual da palavra de Deus. Para entender a Bíblia espiritualmente, devemos nascer do Espírito de Deus. Devemos estar no Espírito e não na carne. Aqueles que estão na carne, seguindo os mandamentos literalmente, são como Naamã. Eles parecem ser bons homens, mas permanecem na carne. Eles estão imundos com a doença da carne. Naamã foi ao homem de Deus, Eliseu, para descobrir como Deus poderia curar sua doença. Para descobrir como curar sua doença da carne. Quando nascemos do Espírito de Deus, pela fé em Jesus Cristo, o pecado da nossa carne é circuncidado pelo Espírito. A carne é cortada, espiritualmente falando. Então, não estamos mais na carne, mas no Espírito. Somos limpos pelo Espírito de Deus por meio da fé em Jesus. O homem de Deus disse a Naamã para mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele ficaria limpo. A mensagem do homem de Deus o tornaria limpo se ele cresce o suficiente para segui-la. A mensagem dos homens de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. Se crermos na mensagem dos homens de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, nós também ficaremos limpos. O rio Jordão representa a morte. Quando cremos no Evangelho, morremos para o pecado da carne. Naamã ficou zangado quando o homem de Deus lhe disse que tudo o que ele precisava fazer era mergulhar no rio 7 vezes. Ele pensou que algo drástico teria que acontecer. Ele pensou que sua limpeza seria difícil. Quando dizemos aos outros que tudo o que temos que fazer para ser salvos é crer em Jesus Cristo, seu Evangelho, eles acreditam que somos tolos. Alguns até ficarão zangados insistindo que devemos seguir muitas regras. Na carne, eles como Naamã são leprosos, espiritualmente falando, e permanecem na carne. Finalmente, seu servo o convenceu a obedecer a mensagem do homem de Deus. Quando ele mergulhou 7 vezes, ele veio limpo. Ele não era mais um leproso. Tudo o que temos que fazer para a salvação é crer no Evangelho de Jesus Cristo. É simples assim. No entanto, muitos não entendem a Bíblia espiritualmente. Por causa disso, eles insistem que é preciso viver de acordo com certas regras na carne para ser salvo. No entanto, aqueles que estão seguindo a Deus na carne por suas próprias obras de justiça estão pecando, eles são leprosos espirituais. Eles são impuros aos olhos de Deus. Nossas justiças são como trapos imundos aos olhos de Deus. Aqueles que estão na carne não podem agradá-lo. Sem fé, é impossível agradá-lo. Quando alguém entende a palavra de Deus espiritualmente, eles percebem que a fé somente em Jesus é necessária para a salvação. A Bíblia nos diz para não nos afastarmos da simplicidade que há em Cristo Jesus.
Não somos obrigados a fazer nada além de crer no Evangelho de Jesus Cristo para a salvação. No entanto, muitos continuarão a tentar complicar a salvação por meio da má interpretação da palavra de Deus. Não sigamos os homens, mas a Deus que nos amou e se entregou por nós. O Evangelho é simples. A salvação é simples, basta perguntar a Naamã. Conheça mais a palavra de Deus no texto logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Volte sempre que puder em nosso canal para meditar na palavra de Deus. Amém. Fiquem com Deus.